Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, me acompanhe na leitura do livro de 1 João, no capítulo 1 e no versículo 8, aonde o apóstolo fez a seguinte afirmação: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Espera aí. Como os apóstolos estavam em pecado se eles estavam vivendo no tempo da graça? A resposta é simples. Porque era a graça que estava revelando o pecado sobre a vida deles. Foi exatamente isto que o apóstolo Paulo afirmou: pois vejo nos meus membros uma outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Foi exatamente a graça que revelou o pecado nos apóstolos. Pois antes da graça, os apóstolos se consideravam justos aos seus próprios olhos. O apóstolo Paulo que o diga. Sendo um seguidor da lei de Moisés, ele se considerava justo, mesmo perseguindo a Cristo. O apóstolo Paulo só foi capaz de reconhecer o pecado em seus membros quando a graça entrou no mundo. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 4. Disse Paulo: Então condenou Deus o pecado na carne, para que a justiça da lei espiritual se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Justamente as pessoas que estão andando na graça, que estão andando no Espírito, é que é cumprido a lei espiritual sobre a vida delas. A pessoa que não está vivendo a graça de Cristo não é capaz de reconhecer o pecado em seus membros. Como eu já afirmei, foi a graça que revelou o pecado sobre Paulo. Por isto, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte. Veja, o apóstolo Paulo mesmo está afirmando, vivendo na graça de Cristo, que o salário do pecado é a morte, ou seja, se ainda havia pecado, podemos entender que ainda havia lei. Mas não a lei de Moisés, mas sim a lei espiritual reconhecida por graça. Até porque a lei de Moisés era apenas uma sombra da realidade espiritual, que é a graça de Cristo. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, disse Paulo: E mais, se morremos com Cristo. O apóstolo Paulo morreu com Cristo, morreu debaixo da graça de Cristo, não no tempo da lei, não com Moisés. O apóstolo Paulo não afirmou: Eu morri com a lei de Moisés. O apóstolo Paulo morreu com Cristo, morreu na graça. Foi a graça quem matou o apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte. Quando o apóstolo Paulo percebeu que ele era um pecador, ali ele morreu. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. A pessoa morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Isto, aqueles que estão debaixo da graça. Quem está vivendo na graça de Cristo, morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Este é o plano de salvação. Porque o pecado tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. É necessário que intervenha a morte do pecador, para que este possa ressuscitar com um corpo glorificado, com um corpo espiritual. Remove o natural, estabelece o espiritual em seu lugar. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Na graça de Cristo, o pecador, sim, o pecado que se encontra em nossos membros é removido para ser estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. A mentalidade da carne é removida. O corpo mental do pecado é removido do homem. É este corpo mental que a graça mata, para ser estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. Este é o propósito da graça: matar o pecado que se encontra no homem, o que foi impossível à lei de Moisés, pois na questão da consciência o pecado sempre permanecia. Se você de fato estivesse vivendo no tempo da graça, você não teria consciência de pecado. Mas, se você tem consciência de pecado, isso testifica que a lei ainda está atuando sobre a sua vida. E a lei exige a morte do pecador. É exatamente isso que a graça veio dar poder. Poder para que a lei cumprisse o seu papel sobre a nossa vida. Porque no tempo de Moisés a lei estava enferma. Sim, por causa da mentalidade da carne.
Eles haviam distorcido a verdade espiritual, estavam oferecendo animais para pagar o preço do seu pecado. Mas, na graça, Deus requer o sangue do pecador. Somos nós que devemos morrer para Cristo despertar através de nós. Prova disso, meu amigo, é que no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, disse Jesus: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens no tempo da lei. As pessoas alcançavam a redenção, alcançavam o perdão. Elas sacrificavam animais e eram perdoadas dos seus pecados. Porém, na graça, a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, contra o Espírito da graça de Deus, não será perdoado aos homens, nem neste século, nem nos séculos futuros. Muito menos neste tempo, reconhecido como agora. Na lei, as pessoas alcançavam perdão dos seus pecados. Na graça não existe perdão, porque na graça se cumpre exatamente o papel da lei. A graça exige a morte do pecador, não de um animal. Você deve morrer para pagar o preço do seu pecado, porque o pecado tem poder sobre o homem, de escravizar o homem por todo o tempo que o homem está vivo. Por isto, a graça interveio para matar o pecador, para matar, remover o pecado dos nossos membros, remover o pecado da nossa consciência. Repito, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens no tempo da lei de Moisés, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. O pecado feito no tempo da graça não é perdoado, porque a lei espiritual tem mais poder do que a lei de mandamento carnal. Se a lei de mandamento carnal já exigia, já demandava o sangue do pecador, que dirá na lei espiritual? Sim, meu amigo. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, disse Paulo: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. É justamente na graça de Cristo é que existe uma lei atuando sobre a nossa vida, para poder nos matar, porque não há como ressuscitar se primeiro não morrer. Não há como nascer de novo sem passar pela morte. Não há como ser estabelecido exatamente Cristo sobre a nossa vida sem passar pela morte, porque se remove o natural para se estabelecer o espiritual. Prova disto é que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 25, disse Paulo: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Quem estava falando era exatamente Cristo, o próprio Senhor, na geração dos apóstolos. Se os que se recusavam a ouvir aquele que os advertia na terra, e estes não escaparam debaixo da lei de Moisés, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. Se as pessoas já eram condenadas à morte no tempo da lei, que dirá no tempo da graça. Porque a graça foi dada exatamente com este papel, de cumprir o que a lei foi incapaz de fazer, de remover o pecado do homem, o matando. Sim, meu amigo. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 ao 3, acrescentou Paulo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, estamos falando da lei de Moisés, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição no tempo da lei, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação mediante a graça? Se você não prestar atenção na graça de Cristo, o castigo será muito pior. Se no tempo da lei, aqueles que pecavam contra a lei já eram condenados à morte, no tempo da graça é muito pior. A lei é muito mais rígida, porque é exatamente na graça que se cumpre a lei de Moisés. Por isso foi revogada a antiga aliança, porque ela não tinha poder de matar o pecador. Mas no tempo da graça, sim, meu amigo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 26 ao 29, diz: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, estamos falando da graça, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor e de fogo que há de devorar os adversários no tempo da graça. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Olha,
no tempo da lei de Moisés. Se alguém quebrasse a lei, já morria sem misericórdia. Bastava ter 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será o julgamento merecedor aquele que peca contra o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aos filhos dos homens será perdoado o pecado contra a lei de Moisés, mas contra a graça de Cristo não tem perdão. Repito mais uma vez, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. De modo, quanto muito maior castigo cuidais de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento da nova aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O castigo é muito maior no tempo da graça do que no tempo da lei. Mas por que isto? A resposta é simples: para nos matar. Porque não há como se ver livre do pecado, a não ser através da morte, porque o pecado tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Na lei de Moisés, as pessoas estavam pondo a carroça na frente dos cavalos. A lei estava enferma por causa da consciência da carne. Então, os seres humanos estavam sacrificando animais para se verem livres do pecado. Mas isto não era eficaz para remover o pecado na questão da consciência. Então, Deus enviou exatamente o seu Filho para ensinar que somos nós que devemos morrer. Por isso, disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Você deve estar preparado para morrer, para se ver livre do pecado. É exatamente isso que a graça veio ensinar. Que não há como entrar no céu sem passar pela morte. Estamos falando do ego. Estamos falando da morte do corpo mental, reconhecido por mentalidade da carne, que é inimiga de Deus. O inimigo de Deus deve morrer. Conforme consta no livro de Apocalipse, o inimigo, o homem do pecado, esta mentalidade da carne, deve ser eliminada, lançando no lago de fogo.